Fala, torcedor do Palmeiras! Tudo verde com vocês? Cenário novo, gente, vida nova. Tô brincando. Mas sim, cenário novo. Eu ainda pretendo mudar algumas coisas na iluminação, tá? Porque eu tô achando um pouco escuro. Até porque minha ring light também não tá colaborando e também tá nublado lá fora, então a iluminação que vem da janela aqui tá difícil. Então eu vou ter que mudar, pensar em alguma coisa para iluminar um pouquinho ali o meu cenário. Mas basicamente quem me acompanha há muitos anos no canal sabe que eu sempre gostei do cenário com prateleiras para poder expor aqui as coisas do Palmeiras, né? Eu não queria fazer isso nessa casa, porque vocês sabem, né? Eu mudei para cá tem um ano só, aluguel, então ficar furando parede é complicado. Mas eu não estava confortável com aquele cenário, então eu precisava mudar para ver se dá um ânimo, né, gente? Porque eu ando um pouco desanimada, depois eu vou falar sobre isso no finalzinho do vídeo também, mas aqui é para trazer as informações do Verdão, então já até me prolonguei aqui, peço desculpa para vocês, mas vamos lá, eu vou trazer informações importantes aqui, queria inclusive pedir o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também, porque eu trago informações, opiniões, pós-jogos, todos os dias aqui para vocês, tá bom? Deixa eu aproveitar para indicar aqui para vocês, gente, o patrocinador do canal, que é a Mais Ágil, que é a empresa aí que ajuda você a antecipar o seu FGTS. Então, você que está apertado, que está precisando aí, né, de uma graninha para poder, né, dar aquele alívio, né, aquele respiro financeiro, que você que é CLT e tem direito ao FGTS, chama o pessoal da Mais Ágil que vocês conseguem antecipar até 10 anos do FGTS de vocês com eles. Inclusive, vocês falando que viram aqui no canal Uma Palestrina, o dinheiro cai na sua conta até 24 horas e você concorre todo mês a uma camisa oficial do seu clube do coração, tá? Então o contato tá passando aqui na tela e aqui embaixo na descrição também. Fechou? Vamos lá então, duas informações aqui trazidas pelo André Hernan. Gente, o André Hernan, eu não preciso reforçar, vocês já sabem, né? Ele é muito bem informado dentro do Palmeiras. Bom, ele trouxe duas informações. Tem sobre o Andréas, que eu já vou falar já já, mas tem uma informação aí também que dentro da academia de futebol do Palmeiras, o Campeonato Brasileiro se tornou uma obsessão, tá? Uma obsessão. Ou seja, o Palmeiras deve priorizar o Campeonato Brasileiro? Pode ser, né? Não estamos tão longe assim do Flamengo. Apesar do Palmeiras não fazer jogos excelentes no Campeonato Brasileiro, nós estamos conseguindo o resultado. Conseguimos resultado fora de casa, aí diante do Botafogo, tá? Então, quem sabe, de fato, a gente não consiga buscar mais um Campeonato Brasileiro. Gente, título é título, tá? Não importa se é brasileiro, se é Libertadores, eu quero título. Então, seria importante, sim, a gente conseguir mais um Campeonato Brasileiro. Agora, tem que entender essa obsessão, né, que de fato o André Hernan cita aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Como que eles estão tratando isso lá dentro? Porque falar obsessão, a gente grita o ano inteiro obsessão, Libertadores, obsessão, né? A gente fala que a Libertadores é obsessão, mas como isso está sendo tratado lá dentro, né? O que eles vão fazer para conseguir o Campeonato Brasileiro, né? Uma sequência de bons jogos, né? Mudar a postura do time em alguns jogos, principalmente sabendo que a gente vai enfrentar o Corinthians logo, logo de novo, né? É isso, quero saber a opinião de vocês diante dessa informação aqui e vamos falar de Andréas. Já tem uns 2 dias que saiu a informação que o Andréas, né, estava querendo o Palmeiras, que o Palmeiras estava pensando no Andréas, mas que o Palmeiras não podia investir tanto. Eu fiquei em silêncio até agora porque eu estava olhando de fora, assim, analisando, fiquei pensando, não é possível que o Palmeiras está de novo, atrás do Andréas depois de tudo que aconteceu, gente. O que aconteceu nesse começo de ano? Gente, a novela Andréas, eu arranquei meus cabelos aqui, vocês lembram? Vocês lembram? Enfim, vamos lá para as duas informações, tá? O Andréas abre nova brecha para o Palmeiras. O jogador indicou ao seu staff que toparia ouvir uma nova proposta do Verdão. Lembra, né, que no final do ano o Palmeiras ofereceu quase 20 milhões de euros ali por ele. Só que dessa vez o Fulham poderia aceitar um valor mais baixo. Por quê? Porque o Palmeiras não pretende gastar mais esse valor por ele, né? O Palmeiras investiu em Paulinho, o Palmeiras investiu em outros jogadores, então o Palmeiras não pretende pagar o que o Palmeiras pagaria por ele se ele tivesse vindo no começo do ano. E a outra informação que saiu, inclusive trazida pelo André Hernan, tá? É que um avanço nas conversas entre Palmeiras e Andréas depende da postura do Palmeiras. Dessa vez o cenário seria diferente da negociação frustrada em janeiro. Por enquanto, porém, só aconteceram conversas informais. Alguém pode me explicar o que seria essas conversas informais ali, no meio de que tá havendo uma negociação e, sei lá, talvez o Palmeiras queira e o Andréas também, né? Como que seria essa conversa informal aí, gente? Porque assim, já aconteceu tudo o que aconteceu no começo do ano e ele disse não ao Palmeiras, que ele não queria vir.
tá? E agora surge do nada a vontade de vir pro Palmeiras, a vontade de voltar pro Brasil, né? Eu acho que talvez ele tá com vontade de fato de voltar pro Brasil e viu que talvez o único clube que teria condições hoje de contratar, pagar o seu salário certinho seria o Palmeiras, né? Porque o Flamengo não aceitaria ele de volta, eu acredito. Então agora tá querendo o Palmeiras, enfim. Que patifaria, que novela é essa que vai se estender de novo, gente? Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu acho que assim, eu nunca que fui contra a contratação do Andréas, porque eu sempre achei um excelente jogador, tá? Então, nenhuma vez aqui que eu falei sobre o Palmeiras estar interessado no Andréas, eu falei, o Palmeiras não deveria investir isso pelo Andréas. Pelo contrário, eu sempre fui favorável. Só que se o Palmeiras não vai pagar esse valor que o Palmeiras pagaria por ele, que era cerca de 20 milhões de euros, vai ser difícil, eu acredito, chegar num acordo, porque o Fulham não vai aceitar também migalhas, né? E eu não sei, eu de verdade não sei o que o Palmeiras poderia fazer diante dessa situação. Eu não estou aqui discutindo a qualidade do jogador, tá? Mas também ficar nessa novela chata de que, eu quero, depois não quero mais, isso pra mim me irrita. Isso pra mim me deixa extremamente irritada, extremamente sem vontade de falar do assunto e ficar falando aqui toda semana. O Andrés, vem ou não vem? Gente, eu acho que foi uma das novelas mais gigantes aqui do canal. Eu acho que eu devo ter feito uns 10 vídeos sobre o Andréas, eu fiz em janeiro, na época ali de mercado da bola. Eu tenho quase certeza disso, pra no final ele não vir, né? Quer saber a opinião de vocês? Vocês são avós, né? Vocês são torcedores do Palmeiras, vocês são avós aí. O que vocês acham diante dessa situação? Que o Palmeiras tem que investir, não tem, deixa pra lá? Qual a opinião de vocês diante disso? E eu falei no finalzinho do vídeo, né, que eu mudei o cenário aqui pra ver se dá um ânimo, porque às vezes bate um desânimo, gente. É porque eu tava assistindo um vídeo do Fernando hoje, me emocionei nesse vídeo. Inclusive, ele acabou de responder aqui por áudio, daqui a pouco eu vou escutar aqui, porque eu tinha comentado nesse vídeo dele. Foi um vídeo muito forte, foi um vídeo que reflete muito sobre a minha vida hoje também, porque ele começou há 10 anos e eu tô quase há 10 também. Então a gente começou quase junto, ele começou o primeiro, todo mundo sabe dessa trajetória aí, né, do tanto que ele me ajudou, enfim. E eu sinto mesmo que ele sente hoje, esse cansaço físico, esse cansaço mental. Quando eu falo um cansaço físico, não é que eu tô pegando 20 quilos de cimento, né, por dia, gente, mas sabe aquele cansaço de que você às vezes não quer fazer nada, você não, tipo assim, você não levantou peso, você não fez nada que te deixasse cansado fisicamente, mas você tá cansado? Tudo dói em você? É como eu me sinto às vezes. E aí eu queria convidar vocês para assistir o vídeo que eu tô falando. Se eu não me engano, o vídeo tá no Não Importa o que Digam. Não sei agora se é Não Importa o que Digam ou se é no Insta Verde. Foi um vídeo falando, o título foi Mourinho fala de Abel. Basicamente foi esse o título do vídeo. E eu me emocionei porque eu sei o quanto ele tá cansado, né, em ver hoje o que se tornou a torcida do Palmeiras, dessa divisão, né, desse momento de você, às vezes, fazer uma crítica e você não ser recebida bem, de você falar do Abel e você ser crucificada, porque existe torcedor hoje que ama mais o treinador, o jogador, do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso pra mim é muito triste, porque, como eu falei, né, eu tô aqui quase 10 anos, eu nunca passei por isso. É um momento muito difícil, mas eu acredito, e eu escutei ele falando, e eu também acredito nisso, porque eu levo isso pra minha vida, e eu tenho visto isso, né, frequentemente nos meus dias, que isso não é só no futebol. A divisão, ela é pra tudo hoje. Por tudo as pessoas se dividem, né? É muito difícil dar uma opinião, você leva pedrada, você leva porrada, tudo isso é muito cansativo, mas eu acho que o que mais me pega mesmo é o momento, assim, sabe? De ver o Abel, às vezes, em coletivas, cutucando o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras vai lá e faz uma crítica e ele quer que a gente aplauda depois de uma eliminação em casa pro Corinthians. Eu vi as coletivas dele, as últimas. Mas eu não quis falar, eu não quis comentar porque isso tá me deixando doente, assim como deixou o Fernando, ele tá fazendo acompanhamento psicológico, eu pretendo fazer ainda, mas enfim, um pouco mais complicado, né, gente? No particular, vocês sabem que é caro. Mas assim, é muitas coisas, sabe, pra você tentar lidar ao mesmo tempo. Então, às vezes, bate esse desânimo, você olha pra trás, você vê tudo que você construiu, mas você vê como hoje em dia tá difícil falar de alguns assuntos. Às vezes eu quero falar, o Abel falou isso, não concordo. Eu vi outros amigos da mídia falando. Acho que foi no jogo contra o Universitário. Eu vi o Júlio postando, o Júlio do Verdão Sempre. Meu, levou uma porrada nas redes sociais por ter discordado do que o Abel falou, sabe? Então, tá muito difícil falar de alguns assuntos. Isso pra gente é muito complicado, porque vocês querem saber a opinião. Às vezes eu recebo muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp. Você não vai falar sobre isso que o Abel falou? Você não vai falar? Eu tô fugindo, né? Por mais que eu tenha visto algumas coisas ali da coletiva dele, eu não estou me aprofundando, não quero trazer isso. Até porque se o Palmeiras continuar vencendo, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, se o Palmeiras ganhar a Brasileiro, é o que eu quero saber. É igual o Fernando, só quero saber do futebol, quero saber de futebol. Chega de falar de pessoas em si, porque isso é muito cansativo, gente. Isso pega de uma forma, assim, de às vezes você não ter vontade de levantar,
sabe? De levantar para fazer coisas simples, não só gravar um vídeo. Às vezes você fica assim, cabisbaixo, sabe? Tentando encontrar motivação para falar de alguma coisa que você quer muito falar, mas que você tem medo de ser apedrejada, você tem medo de ser atacada, você tem medo de ser interpretada errado. Porque muitas vezes eu falei A, entenderam Z, entendeu? Então é complicado. Eu acho que vocês entendem. E se vocês assistirem o vídeo do Fernando que eu estou recomendando aqui, tô fazendo todo esse desabafo para falar do vídeo dele que me tocou muito. Porque ele fala que ele tá há quase 10 anos sem férias e eu também, gravando vídeo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E às vezes ainda ele voltou, ele faz muito conteúdos em live, então, em lives, né? Então, às vezes, ele consegue descansar 2, 3 dias. Gente, eu gravo vídeo todos os dias, sim. Se eu preciso ficar sem gravar, é um dia no máximo, mas é todos os dias trazendo aqui conteúdo pra vocês. Então, às vezes apanhando, às vezes lendo comentários legais, mas enfim, é difícil, não é fácil, sabe? E esse vídeo dele me pegou demais e para mim, assim, ele resumiu. Ele resumiu tudo que eu tô tentando falar aqui, tem pelo menos 5 minutos, ele resumiu lá. Se vocês entenderem, se vocês assistirem, perdão, vocês vão entenderem aí o meu sentimento e aonde eu quero chegar, tá? Do mais é isso, eu vou ficando por aqui, tamo junto, vejo vocês com mais informações do Verdão. Até mais e avante, palestra.